Fala, futuro condutor de excelência. Eu sou Carolina Lira, sua instrutora de trânsito. E se você está se preparando para a prova teórica do Detran, você está no lugar certo. Vamos resolver comigo 10 questões. Mas primeiro, olha só, se inscreva nesse canal, deixe nos comentários se você está gostando desse formato de vídeo, porque isso vai me incentivar a gravar mais vídeos como estes para vocês. Tudo bem? Então vamos nessa. Vamos ao que interessa. Questão de número 1 está na tela. Olha só. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é, vamos lá. Alternativa A. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Não pode. Não tem como. Por quê? O nosso pé direito, ele fica alternando entre o acelerador e o freio. Porque quando nós estamos acelerando, a gente não vai frear. Quando a gente vai frear, tem que deixar de acelerar, não é assim? Então não faz sentido você conduzir o tempo todo com o pezinho ali levemente apoiado no pedal do freio. No caso da motocicleta, por mais que você consiga fazer isso, porque são comandos independentes, ainda assim não é correto. Porque aí você vai estar acelerando e ao mesmo tempo acionando o sistema de freios. Isso vai superaquecer, então não é adequado. Eliminamos, portanto, essa alternativa. B. Apenas uma mão no volante para reagir a situações inesperadas. Primeiro que apenas é uma palavra excludente. Tome cuidado com isso. E o adequado é conduzirmos com as duas mãos ao volante, com as duas mãos ao guidão, porque isso melhora a nossa dirigibilidade e também segurança, porque numa situação inesperada, você tem a possibilidade de fazer o desvio, fazer a manobra evasiva com muito mais eficiência. É tanto que dirigir com uma só das mãos, exceto se você estiver utilizando a outra mão para passar a marcha, para acionar algum equipamento do painel. Fora desses casos, isso configura infração de natureza média, tá? Outro dia o condutor veio me perguntar, professora, eu fui multado, no caso autuado, né? Porque eu estava dirigindo e tomando um cafezinho ao mesmo tempo. Pode isso? Claro que pode. Você estava segurando o volante só com uma das mãos e a outra estava segurando o copinho de café? Aí não pode, tem que segurar com as duas mãos. Enfim, eliminamos também essa alternativa. C. Pé esquerdo apoiado no pedal do freio para frear rapidamente. Não dá. No caso do automóvel, o nosso pé esquerdo ele vai ser utilizado exclusivamente para a embreagem. E a embreagem você vai utilizar só quando houver necessidade. Dirigir o tempo todo com o pé apoiado no pedal da embreagem é um automatismo incorreto e não é adequado do ponto de vista da direção defensiva, tá? E no caso da motocicleta, o nosso pezinho esquerdo, ele vai ser utilizado ali para o engrenamento das marchas. Não tem como estar acionando o freio o tempo todo. A gente elimina também esta alternativa. Sobrou só a alternativa D. Então é ela que nós estamos procurando. Vamos lá. As duas mãos no volante, imitando o ponteiro de um relógio, na posição de 9h15. Como assim? Imagina que o volante do seu veículo, ele é um relógio analógico. As suas mãos são os ponteiros. Quando você coloca a mãozinha aqui e aqui, repare, é como se o relógio estivesse marcando 9h15 ou 15 para as 3, também está correto. A posição ideal é essa, porque ela te dá mais agilidade, flexibilidade, melhora a sua dirigibilidade e a segurança, nesse caso, é muito maior. Principalmente para os veículos que possuem airbag, porque se esse airbag aciona, o movimento é esse. Agora, quando você está com a mão no topo do volante, por exemplo, quando o airbag aciona, você vai se machucar. Por isso que a posição adequada é essa, 9h15 ou 15 para as 3, que é a mesma coisa. Questão de número 2. Algumas soluções para melhorar a relação entre o trânsito e o meio ambiente.
Quais são? A gente consegue imaginar, né? Porém, olha aqui o exceto no final da questão. Toda vez que o exceto está no final da questão, é porque ela quer a exceção à regra. Ela quer aquilo que não é uma solução para melhorar a relação do trânsito e do meio ambiente. Quando a palavra exceto estiver no final, tente colocar um não aqui na frente. Ou seja, o que nós estamos buscando? Aquilo que não é uma solução para melhorar a relação entre o trânsito e o meio ambiente. Aí vamos lá. Alternativa A. Melhorar o transporte público é uma solução. Se nós temos transportes públicos de qualidade, nós vamos preferir utilizar o transporte público do que os veículos particulares. Isso reduz o congestionamento, a poluição ambiental, a poluição sonora, não é verdade? Carol, mas o ônibus, por exemplo, ele é um transporte público. O ônibus, ele se locomove a diesel. Diesel é um combustível fóssil que polui o meio ambiente. Sim, mas imagine quantas pessoas um único ônibus consegue transportar ao mesmo tempo. Dezenas, não é? Então, são dezenas de outros veículos particulares que são retirados da via pública. Compreende? Então, é uma solução. B. Fazer manutenções preventivas? Com certeza. Por quê? O quanto que o seu veículo polui está diretamente ligado às condições mecânicas que ele tem. Se você não faz a mecânica preventiva do seu veículo, a tendência é esse motor se desgastar. A tendência é esse motor começar a poluir mais do que o que poderia. Tudo bem? Então lembra, o quanto que o seu veículo polui está diretamente ligado às condições mecânicas que ele tem. C. Desativar o silenciador. Aqui não. Por que não? É justamente a alternativa que nós estamos procurando. Por quê? Primeiro, eu não posso desativar o silenciador. O silenciador ele é um equipamento obrigatório que está acoplado ao cano de escapamento. E ele serve exatamente para silenciar, reduzir a emissão de ruídos, por consequência, reduzir a poluição sonora. Então, eu não posso desativá-lo. Isso configura uma infração de natureza grave, tá? Alternativa D, campanhas de conscientização. Perfeito. Também é importante para mudar o comportamento da nossa sociedade. Então, eu estou procurando aquilo que não é uma solução. Nesse caso, alternativa C. Questão de número 3, questão de placa. Primeiro, eu analiso a cor e o formato. O enunciado diz, o que significa a placa A32B? Pela cor e pelo formato, é uma placa de advertência. Qual é a finalidade de uma placa de advertência? Me advertir sobre a existência de um obstáculo à frente. Nesse caso, nós temos o desenho de um pedestre. Mas além do pedestre, nós temos uma faixa de pedestres aqui desenhada. Então, essa placa me indica que lá na frente eu tenho uma passagem sinalizada de pedestres. Lá na frente, os pedestres passarão na via pública, mas eles passarão sobre uma sinalização específica para isso, que é a faixa de pedestres. Ok? É só pedestres? Não. É só passagem de pedestres? Também não. É passagem não sinalizada de pedestres? Não. É passagem sinalizada. E por que sinalizada? Porque tem a faixa, e a faixa é uma sinalização. Perfeito? Quando essa placa só tem o pedestre e não tem a faixa, aí seria trânsito de pedestres. Vamos para a questão de número 4. Mais uma questão de placa. Nesse caso, uma placa que está no grupo das placas de indicação. Eu costumo dizer que as placas de indicação são todas as outras. Como assim, Carol? A gente tem as de regulamentação, que são as vermelhinhas. A gente tem as de advertência, que são as amarelinhas. Todas as outras placas, em todos os outros formatos e todas as outras cores que você encontra na via pública, elas farão parte do grupo de indicação. Aí você encontra placa azul,
verde, marrom, branca. E o que elas indicam? Onde você está, para onde você vai ou pode ir e o que tem ali. Elas te dão todas essas informações. Um exemplo é essa daqui, ó. Aqui nós temos um modelo de placa de serviço auxiliar. O que seria um serviço auxiliar? Um tipo de serviço que consegue auxiliar as margens de uma via as pessoas, os condutores. Nesse caso, nós temos o desenho de um ônibus. Já sei, Carol, é um ponto de ônibus. Não. A placa de serviço auxiliar que indica ponto de ônibus, o desenho do ônibus é lateral. Você consegue ver o ônibus pelo comprimento dele. O desenho é lateral. Cuidado. Nesse caso aqui, a gente tem a frente do ônibus e sobre ele uma casinha. O que seria isso? Olha só. Terminal rodoviário. A famosa rodoviária, não é verdade? Então, aqui seria um terminal rodoviário. O que está descrito na alternativa A. Não é ponto de parada de ônibus, não é terminal ferroviário e nem metroviário. É rodoviário. Perfeito? Questão de número 5. A única forma de eliminar o álcool do organismo é A. Tomando café? Claro que não. Quente, frio, gelado? Não. O café não elimina o álcool do nosso organismo. B. A eliminação do álcool no organismo é rápida? Definitivamente não. Ela pode variar significativamente de pessoa para pessoa, porque a eliminação do álcool do nosso organismo, ela acontece através do suor e também da urina. E isso pode variar, tá? De pessoa para pessoa. C. O tempo. Pois a eliminação se dá de maneira lenta, levando de 6 a 8 horas. Perfeito. É essa a alternativa que nós estamos procurando. Banho frio é sempre bom, né? Mas não vai eliminar o álcool do seu organismo, não. Banho frio é bom para acordar, tá? Questão de número 6. Neblina, chuva, vento forte, granizo exemplificam condições relacionadas ao, no caso, condições adversas. Aqui a gente precisa lembrar o que são condições adversas. Condição é qualquer situação que você encontra na via pública. Adversa dá uma ideia de contrariedade, ou seja, condição adversa é aquela situação contrária à minha segurança. É aquela situação que me traz algum tipo de risco enquanto eu conduzo. Tudo o que é contrário à sua segurança, tudo que traz algum tipo de risco à sua condução, nós vamos classificar como condição adversa. Só que aí nós vamos ter as tipificações. Existem condições adversas que estão relacionadas com o veículo, com o condutor, com o tempo, com a luz, com o passageiro. Aí a gente tem que analisar com o que ela tem relação. Por exemplo, sono, estresse, fadiga, embriaguez. Tudo isso é condição adversa, porque me traz uma situação de risco. Mas tudo isso está relacionado com quem? Com o condutor. Compreende? No caso da nossa questão, olha só o que o examinador cita: neblina, chuva, vento forte e granizo. Todas essas são condições adversas e todas elas estão relacionadas com o tempo. O tempo que determina se vai chover, se tem neblina, se tem vento forte ou chuva de granizo. Não é verdade? Então vamos agora para a questão de número 7. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação dar-se-á quando? A. O condutor em estado de embriaguez for encontrado dirigindo? Não. Essa conduta, ela configura uma infração de natureza gravíssima, prevista lá no artigo 65. Só que a primeira vez que você a comete, ela gera a suspensão do direito de dirigir. E lembre-se, suspensão é um bloqueio por um determinado prazo.
Cassação é quando você perde o documento de habilitação. E aí você pode se reabilitar, mas passados 2 anos dessa cassação. Ok? Então, nesse caso aqui, não, porque a primeira vez gera somente a suspensão. B. O condutor, estando com a habilitação vencida há mais de 30 dias, for encontrado dirigindo. Aqui nós também temos uma infração de natureza gravíssima, mas ela por si só não prevê a cassação, ok? É só realmente infração de natureza gravíssima prevista lá no artigo 62. C. Suspenso do direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Perfeito. Porque se ele está suspenso do direito de dirigir, o que ele não pode fazer nesse período? Dirigir. Se ele descumpre a norma e vai dirigir, aí aplica-se a cassação, que é uma penalidade mais severa. Porque se ele não cumpriu a suspensão, vamos aplicar uma mais severa para que haja o cumprimento. Então, realmente, alternativa C. Vamos analisar a D. O condutor participar de competições esportivas com veículos nas vias terrestres. Essa conduta, ela também é uma das infrações que prevê a suspensão do direito de dirigir. Está lá no artigo 174. E, em alguns casos, configura, inclusive, crime de trânsito, lá do artigo 308. Mas, de cara, a primeira vez que você comete, não vai gerar cassação também não. Ficamos realmente com a alternativa C. Questão de número 8. É um gás letal que mata por asfixia química. Que gás é esse? Fumaça preta, aldeído, diazina ou monóxido de carbono? Monóxido de carbono, com certeza. Esse gás, ele é um dos gases resultantes da queima de combustível, que o catalisador, por exemplo, tem a função de transformar em outros gases, né? E ele é um gás inodoro, ele é incolor, ele não tem cheiro. Então, os ocupantes de um veículo, caso o sistema de descarga desse veículo esteja danificado, o catalisador não esteja funcionando adequadamente, os ocupantes dos veículos, eles inalam esse gás e ele impede o oxigênio de chegar até as células. Muitas situações como essas são vistas, né, Brasil afora, principalmente quando os proprietários dos veículos instalam difusores no cano de escapamento, fazem modificações que não são permitidas e que são inadequadas nos canos de escapamento dos veículos automotores. Então, atenção em relação a isso, tá? A fumaça preta e a diazina são gases específicos dos veículos movidos a diesel e os aldeídos são aqueles gases irritantes, né, que a gente costuma chamar, ok? Vamos para a questão de número 9. Mais uma questão de placa. Pela cor e pelo formato, é uma placa de regulamentação. E aí, o que essa placa regulamenta? Passagem obrigatória? Exatamente isso. Sentido de circulação da via não é, siga em frente também não é e conserve-se à direita também não é. Aqui a gente tem que se atentar ao seguinte, ó. A placa que indica sentido de circulação na via, ela tem a seta nessa posição. Você chega no cruzamento, tá a setinha lá, a seta indica sentido de circulação na via. Você não pode ir para o sentido contrário. A placa que indica siga em frente, né, que determina que você tem que seguir em frente, a seta está apontando para cima. Ok? A seta está apontando para cima. E aí nós temos uma terceira placa, que é justamente a única placa de regulamentação que traz a seta na transversal. Essa é justamente a de passagem obrigatória, porque ela vai estar apontando exatamente para a via onde você deve passar, onde você deve entrar. Se você for pelo outro lado, você acessa a contramão ou até mesmo tem um canteiro central, por exemplo. Então, a gente não pode confundir essas placas, porque elas são parecidas, tá? Seta para cima, siga em frente. Seta apontando para a lateral, sentido de circulação do veículo.
A única que está na transversal é a que indica passagem obrigatória. Perfeito? Tranquilo? Então vamos para a última questão, questão de número 10. Qual dos materiais abaixo é seguro para afastar cabos elétricos energizados em locais de acidentes? Eu particularmente não gosto dessa questão. Eu acho ela completamente desnecessária, mas ela é muito cobrada a nível de prova. E por que eu acho ela desnecessária? Porque o mais adequado de ser feito quando você se depara com um sinistro de trânsito que envolve cabos elétricos é: se você está dentro do veículo, você permanece dentro do veículo aguardando o socorro especializado. Se você está fora do veículo, você permanece numa distância de 20 a 25 metros, justamente para não entrar em contato com aquele ambiente energizado e receber a descarga elétrica. Mas aí imagine uma situação completamente excepcional, em que você necessita afastar aqueles cabos elétricos, porque se você não afastar vai acontecer algo pior. Imagine, é isso que essa questão quer simular. O que você vai utilizar para afastar esses cabos elétricos? Um ferro? De jeito nenhum. É um excelente condutor, né, de eletricidade. O plástico? Também não. Bambu? De jeito nenhum. Você vai utilizar o quê? A madeira, tá? A madeira. Perfeito? Alternativa B. Mas lembrando que o ideal é, se estiver dentro do veículo, permanece lá. Se estiver fora, uma distância mínima de 20 a 25 metros. Combinado? E aí? 10/10? Eu espero que sim. A gente fica por aqui e eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau!